boa tarde a todos. Vamos aí falar um pouquinho sobre esse tema tão bacana, né? Eu coloquei destravar aí no tema, mas é desbloquear, né? A falta de diálogo no relacionamento, no casamento, né? E o quanto que é um tema que muita gente gosta de falar e o quanto que é um tema difícil, né? Quando a gente fala sobre a comunicação, o quanto a comunicação ela tem várias minúcias, né? São pequenos detalhes importantes e que às vezes a gente pega um monte de conteúdo, um monte de conhecimento para falar sobre a comunicação e a gente não consegue colocar isso em prática, né? E aí o fato de a gente não conseguir colocar em prática faz com que a gente desanime, né? Então, quando a gente fala da comunicação, né, quando a gente fala em destravar, né, e desbloquear essa falta de comunicação no relacionamento, ele é um ponto para a gente conseguir trabalhar. Como eu estava dizendo, a comunicação ela é algo que muita gente fala, só que é um ponto muito difícil da gente trabalhar, porque a gente vê um monte de informação, só que na hora de colocar na prática, por que é muito difícil? Porque a gente está envolvido emocionalmente com o contexto, né? Além da gente estar envolvido emocionalmente com o contexto, quando a gente está nesse processo de uma falta de diálogo, uma dificuldade no diálogo, provavelmente a gente está já carregando desse relacionamento muitas questões que nos incomodam, né? E essas questões que nos incomodam, na hora da gente se comunicar, elas travam a gente não consegue expressar isso, né? E antes da gente começar a falar sobre o tema especificamente da comunicação, eu queria explicar um pouquinho para vocês, né? Qual que é a minha intenção com essas lives. A minha intenção é que eu faça isso toda semana, aí, pelo menos uma live, para a gente poder conversar um pouco. E quem já me segue sabe o quanto que eu gosto de falar sobre a questão da gente ter consciência das coisas, né? Como a gente pode fazer para se conscientizar das coisas que nos incomodam e como colocar isso em prática. Então a gente fala assim, qual que é o raciocínio lógico que a gente precisa ter para a gente conseguir colocar em prática isso no nosso dia a dia. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer um conteúdo prático para que você consiga colocar isso no seu dia a dia e efetivamente transformar o teu relacionamento em algo mais positivo, mais produtivo, né? E aí, para a gente falar sobre essa parte do desbloquear a nossa falta de diálogo, eu queria trazer uma coisa interessante, assim, né? Normalmente na faculdade, em pós, quando a gente estuda psicologia, assim, a gente costuma trazer um caso, né? E esse caso, a gente discute esse caso, a gente fala sobre as questões que interferem no caso especificamente. Isso ajuda a gente a entender melhor a teoria, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu queria trazer então um caso, né? Um caso fictício, uma coisa que eu criei, mas muito, muito perto de tudo que a gente vê no dia a dia, na terapia de casal, quando a gente trabalha com isso, né? Então, assim, eu queria que vocês pensassem num casal que tem aí, eu coloquei 1 ano, mas eu acho que um pouco mais. Eu acho que a gente poderia colocar aí de 2 a 3 anos, pelo menos, de casado, né? Esse casal, ele tem muita mágoa, muito ressentimento pela falta de cuidado que vocês estão tendo hoje na relação de vocês, na relação desse casal, né? Vamos falar desse casal. E aí, esse casal, eles têm essa falta de cuidado por conta dos ressentimentos que eles tiveram ao longo desses anos, as mágoas, as coisas que eles guardaram, porque eles se sentiam assim, eles não conseguiam expressar o que eles pensavam. E quando eles tentavam expressar, por muitas vezes eles tentaram expressar esse sentimento, eles tinham uma contrapartida, um retorno do parceiro muito ruim. E aí ela foi desistindo, né? Eu até coloquei o nome fictício aqui, eu pensei no Pedro e na Joana. Então a Joana, ela tentava falar com o Pedro, e ela não tinha esse retorno do Pedro, né? Porque a forma que ela se colocava muitas vezes, ela não conseguia acessar o Pedro, né? E eles começaram a ter um relacionamento muito
individualista, muito assim, voltado só para o que eles queriam conquistar individualmente, né? E aí eles foram cada vez mais se sentindo distante um do outro. E esse distanciamento, ele era tão grande que você, por mais que às vezes em algum momento eles tentassem criar uma conexão, ou vendo um filme, ou num momento que eles saíam para jantar com os amigos, eles não conseguiam, porque quando eles tentavam fazer isso, eles brigavam, né? Esse é um exemplo, gente, de um relacionamento assim que a gente tem demais. Muitas pessoas hoje passam por isso, né? Antigamente também passavam, não tem uma assim, não é por época, né? Mas hoje tem bastante, né, casais que passam por isso, por essa sensação de não saber para onde ir, né? Como que eu começo? Eu sei que eu quero começar. E uma coisa interessante desse casal, quando uma amiga chegava para Joana e falava assim, Joana, por que você não termina esse relacionamento? Você tá tão insatisfeita, você era tão feliz, você era tão alegre, você era tão divertida quando você era solteira, quando você não estava com ele, por que você não termina esse relacionamento? Aí a primeira resposta da Joana é sempre assim, porque eu ainda amo, eu ainda acredito nesse relacionamento, né? E aí, se vocês já não passaram por isso, vocês devem ter visto alguém passando por isso, né? Só que assim, só amar, a gente sabe que não adianta, né? Esse exemplo, essa história que eu tô colocando para vocês, se vocês quiserem dar um palpite aí, mais alguma sugestão do que pode ter nessa história, né? Então, assim, eles estão com muito ressentimento, eles estão com muita mágoa. Toda vez que eles vão conversar, eles brigam. Eles não conseguem ter clareza na fala. Eles têm a sensação de que eles não têm mais saída, eles não têm mais o que fazer, mas quando você pergunta para eles o porquê que eles estão juntos, eles falam que eles se amam, né? E aí a gente entra nessa questão do destrave, dessa dificuldade da comunicação, que é o ponto que eu quero trazer para vocês hoje nessa live, para vocês refletirem, né? Trazer essa história favorece muito para que vocês consigam ter um entendimento de como, na prática, como isso acontece, né? Então, esse relacionamento do Pedro e da Joana, que são o casal de hoje que a gente vai conversar, eles são um casal que então, eles têm amor, mas eles não têm uma comunicação nem um pouco favorável para melhorar a relação deles. Isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Uma pessoa um casal que não consegue se relacionar, se comunicar bem, gente, ele não é de hoje. Essa comunicação, ela sempre vem por trás de muita falta de expressão, né, de conseguir expressar o que pensa. Então, assim, tem uma dificuldade da expressão, tem uma dificuldade porque você se expressou demais e as pessoas nunca entenderam o que você quis dizer, né? A pessoa nunca entendeu o que você quis dizer, então você fica muito incomodado, você fala, quer saber? Não vou falar mais, não adianta falar. Eu falo, ele não entende, então eu não vou falar mais. E aí a outra pessoa que escuta você falando que você não vai entender, não vai escutar, não vai falar mais, né? Pensa, poxa, ela não tá falando mais nada, eu acho que ela não tá mais nem aí. E aí ela também não fala mais. E aí vocês vão criando esse abismo na relação de vocês, uma dificuldade tremenda. E engraçado que existem situações onde a gente tem um sintoma físico muito forte. Você você até treme de medo de ir conversar alguma coisa com a pessoa. Porque se você para pensar em conversar sobre aquele assunto, você já sabe que vai dar problema. Por quê? Porque você sempre vai falando do mesmo jeito, né? Você sempre inicia a conversa do mesmo jeito, que está contaminada com os seus sentimentos e com as suas emoções, você está muito incômodo, muito tomada ali por uma sensação de falta de entendimento do que é melhor ser feito, né? A sensação de que a pessoa não quer te escutar, de que ela não quer melhorar, e uma fantasia muito grande de qualquer comportamento que a pessoa tem, você cria você idealiza, você pensa, ele fez isso porque ele queria que eu pensasse tal coisa, ele fez isso porque ele queria que eu ficasse chateada com isso, né? Você vai encontrando sinais até onde não tem.
até onde a pessoa está despretensiosa ali com alguma coisa, mas você está tão contaminada e envolvida com esse relacionamento, entre aspas, né, fracassado, porque ele está nesse momento, você está vivendo um relacionamento com essa sensação de fracasso, que você simplesmente pega e pensa, bom, não tem saída, né? Então, assim, o primeiro ponto importante que eu gostaria de colocar para vocês e assim, primeiro ter coragem de começar uma conversa diferente, né? E para a gente começar uma conversa diferente, a gente precisa, antes da gente começar a fazer essa conversa, a gente precisa pensar e identificar quais são os pontos fracos da nossa comunicação. Então, quanto que você utiliza de crítica quando você vai conversar com o teu parceiro? Quanto você começa falando na crítica, né? Compartilhem comigo aqui, gente, o que vocês percebem que é mais difícil para vocês na hora de vocês expressarem o que vocês pensam. Só que eu quero que vocês imaginem em um momento onde vocês estão fragilizados na relação, né? Que vocês estão ali irritados, impacientes, estão chateados, vocês estão incomodados, vocês estão mais irritados ali com a situação, com a sensação de que a pessoa não te escuta. Como que você fala? Porque é muito fácil você falar que você se comunica bem quando vocês estão bem, porque os dois estão muito abertos para se comunicar. Quando as pessoas vêm para terapia de casal, elas estão extremamente irritadas e impacientes com elas mesmas, né, entre elas. E elas ficam o tempo inteiro criticando uma a outra, né? Elas vão se criticando e vão falando assim, mas ela fez isso porque porque eu peguei e fiz tal coisa. Na verdade, quando eu fiz isso, eu queria ajudar, mas ela não percebe, ela não enxerga como uma ajuda, né? E aí a pessoa fala, ajudar? Nossa, mas como se você nunca me ajuda? Eu nunca te ajudo? Claro que eu te ajudo. Eu faço isso, aquilo outro. Então, são pontos de vista muito distintos, só que vocês estão armados, o tempo inteiro armados, né? E essa armadura que vocês colocam ali, ela impede que vocês consigam ter um diálogo mais compatível, com mais resultado, né? Então, o primeiro ponto é você conseguir perceber quais são as falas que você tem, que são falas que, ao invés de você crescer no diálogo, você decresce, né? Então, é a crítica, a competição, né? A comparação, quando você faz o tempo inteiro você está comparando a atitude da pessoa com uma outra pessoa, né? Ou com pessoas próximas, ou com quando você fazia isso, quando você era assim, ou quando que você vai mudar e se tornar uma pessoa de tal jeito, né? A competição, onde você fica o tempo inteiro mostrando tudo que você faz, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, e aí você não consegue olhar para a pessoa como uma pessoa. Quando vocês estão irritados um com o outro, vocês fazem esse movimento de não, você só vê a crítica e você não consegue enxergar o outro como algo que ele está fazendo pro teu bem. A pessoa, ela se torna da tua melhor amiga para tua maior inimiga, né? A sensação que a gente tem quando a gente está nesse momento de dificuldade de diálogo é mais ou menos essa, como se ela fosse uma pessoa, como se ela se tornasse ela é praticamente a tua inimiga. Qualquer coisa que ela vai falar é muito mais grave do que qualquer outra pessoa falando. Ela quer o teu mal, né? Você tem a sensação que ela quer o teu mal. E mesmo você, no fundo, se você tirar todas as suas emoções, você vai saber que não é possível, ela não quer o meu mal, né? Mas você fica ali, enredada nessa dificuldade de se comunicar e criando várias fantasias na tua cabeça de mal, de que a pessoa não quer teu bem, de que ela não quer mais nada com você, de que ela não faz nada para favorecer. Esses sentimentos, gente, eles prejudicam, assim, 80% da comunicação de vocês, né? A outra parte, os 20%, é a técnica no sentido de você conseguir olhar e saber que para você conversar com a pessoa, você precisa iniciar sem a crítica, né? Então você inicia uma conversa, olha, eu tô percebendo que a gente tá muito distante, que a gente tá se sentindo, assim, a gente tá
uma fagulha muito curta, assim, qualquer coisa a gente fica irritado um com o outro. Mas eu tô disposta a tentar conversar, tô disposta a tentar fazer você entender, e eu quero entender você também. É como se você tivesse o tempo inteiro ali mostrando. Porque uma coisa interessante, gente, é que assim, se vocês olharem, vocês estão no mesmo lugar. Vocês dois estão querendo ser vistos. Vocês dois estão querendo perceber que vocês têm valor. Então vocês estão brigando, basicamente. A única diferença é que vocês têm uma sensação, na verdade os dois têm essa sensação de que vocês estão sozinhos, de que cada um está brigando por uma coisa. E, na verdade vocês estão fazendo um movimento para chegar num senso comum, para vocês ficarem juntos, para vocês ficarem bem. Só que não tem não chega nesse momento por vocês não conseguirem ter esse diálogo com tranquilidade. Né? Vocês já passaram por essa situação que eu tô falando, assim, momento onde vocês querem melhorar a relação de vocês, querem se comunicar melhor, vocês querem mostrar que tudo que vocês estão fazendo é para tentar melhorar a relação de vocês, só que vocês não conseguem sair para resolver essa situação. Normalmente, quando a gente se encontra nessa situação, a gente espera que a pessoa adivinhe o que a gente pensa. E a gente não fala, porque a gente fica com receio de que vai ter uma briga, de que vai ter uma discussão, mas a gente quer que a pessoa adivinhe. A gente quer que a pessoa perceba as nossas atitudes positivas, que a gente faz para a pessoa, né? Assim, um cuidado, um mimo, uma coisa simples, sei lá, até o fato de lavar uma louça, uma coisa que você nunca faz, mas que você foi lá e lavou, e quando a pessoa chegou, a louça estava limpa. E aí você pega e você tenta fazer algumas coisas, só que a pessoa está tão blindada, ela tão fechada, que ela não vai entender isso como uma trégua, como uma possibilidade de vocês conversarem e tentarem resolver essa situação, né? Então, quando a gente fala sobre esse distanciamento e dessa comunicação, quando a gente percebe uma competição muito grande no relacionamento, né? E essa competição, ela acontece com pequenas coisas. A gente não está falando de competição, gente, só de coisas muito grandiosas. A gente está falando de pequenas situações que a gente compete o tempo inteiro, e essa competição, ela vai criando muita mágoa, porque no fundo você sabe que é uma competição, só que você não fala, porque você muitas vezes, às vezes nem identifica tão claramente essa competição, né? E ela acontece com até você não respeitar, às vezes, o estado da pessoa, dela não tá bem, dela tá cansada, ela tá mais fragilizada com alguma coisa no trabalho dela, e você pega e fica ali querendo que ela fique bem, querendo que ela vai, mas eu tô tão bem, vamos lá, e aí você fica ali e você não respeita o espaço dela, né? Então, quando você faz esse movimento dessa comunicação sem falar, sem ter clareza, a chance de vocês conseguirem construir essa dinâmica no relacionamento é muito menor, né? Então, você conseguir expressar isso de uma forma mais produtiva, você precisa aprender, por exemplo, que quando você vai falar de alguma coisa da pessoa, você precisa também olhar para você e falar de você. Você falar, eu entendo que tá difícil para você, como tá difícil para mim. E como que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E aí você vai mostrando qual que é o teu ponto de vista em relação às coisas, mas no meio dessa conversa você pode perguntar, mas e você? O que você pensa sobre isso? Você entende o que eu estou querendo te dizer? O que você entende quando eu falo isso para você, né? E acreditar que a pessoa, ela pode fazer diferente, mesmo ela tendo feito igual por muito tempo. Porque a crise, ela é muito produtiva nesse momento, né? Porque quando a gente chega na crise, é aquele momento que a gente chega no fundo do poço e que a gente não tem, ou a gente não tem para onde ir mais. Ou você se impulsiona para subir, ou você vai ficar ali, naquele fundo do poço, e você não tem como você ir mais para baixo. E esse movimento, em algum momento você chega nisso e você fala, não, agora a pessoa vai ter que me escutar, né? Vamos ver como que a gente vai conseguir chegar nesse consenso. E normalmente as pessoas procuram a terapia
né, de casal para fazer esse movimento, né, para conseguir ter uma pessoa que vai olhar e é muito bacana quando a pessoa faz esse movimento de procurar, porque vocês conseguem enxergar de outra forma, né? Mas quando eu quis trazer essa live e quis inclusive manter essas lives, né, semanalmente, para que vocês consigam ir construindo esse entendimento dos temas importantes para o relacionamento de vocês, né? E a comunicação, ela é básica para você conseguir se comunicar. Quando você tem um histórico familiar de pais que não se comunicam, que não conseguem ter um diálogo saudável, a chance de você construir um relacionamento com esse diálogo é muito grande, né? Porque você tem um exemplo e aí você acaba repetindo esse padrão de comportamento sem perceber, né? E o Guilherme está falando, quando o parceiro é muito fechado e é uma falta de comunicação, o que fazer quando já houve o rompimento dessa situação? Guilherme, a comunicação, né, quando a pessoa ela é fechada, existem dois tipos, isso é bem interessante o que o Guilherme está falando, porque assim, existem dois tipos além de milhões de tipos de personalidade, existem dois pontos super importantes. Existem as pessoas que são extrovertidas, então são aquelas pessoas que falam muito, que se comunicam muito, que aonde chega a conversa, tem muita facilidade e elas são mais para fora, né? E existem as pessoas que são introvertidas. As pessoas introvertidas, toda essa agitação que a pessoa extrovertida tem, a pessoa introvertida ela tem dentro da cabeça dela. Então, ela tá pensando, ela não para de pensar, só que ela pensa para dentro. E para ela conseguir expressar isso, é um pouquinho mais complicado do que uma pessoa que é extrovertida, né? Talvez o introvertido, muitas vezes isso acontece, o introvertido ele tem muito mais sabedoria para expressar. Por quê? Porque ele pensa, e ele pensa, e ele pensa, e ele só fala quando ele tem certeza do que ele está querendo dizer. O extrovertido, não, o extrovertido ele fala muitas vezes aleatoriamente. E é muito interessante quando a gente tem um casal introvertido e extrovertido, que não é incomum, porque quando você não percebe que a pessoa é introvertida, muitas vezes a gente não dá o tempo dela pensar sobre o que ela tá, né, do que ela precisa refletir, do que ela precisa, a forma que ela entende, né, de elaborar a situação do relacionamento. E a gente fica cobrando esse comportamento da pessoa, a gente fica cobrando que a pessoa ela expresse alguma coisa, que ela faça algum movimento. E a expressão da pessoa é sendo carinhosa, ou ela dá alguma coisa de presente, ela faz um movimento de se preocupar com a pessoa, né? Tem várias formas que a pessoa se expressa, mas não necessariamente ela vai expressar isso falando eu te amo, né? Ela não vai expressar isso, a chance dela expressar isso na fala é muito, muito menor. E aí é onde entra essa dificuldade na comunicação, quando você quer que a pessoa se torne o que ela não é, né? O jeito dela lidar com a vida é o jeito A. E você quer que ela lide do jeito B. E também, né, Guilherme, tem o contrário. Às vezes a pessoa também não dá conta do teu jeito pro jeito dela, que é muito diferente, e aí vocês acabam tendo dificuldade de equalizar isso, né? De chegar no momento de entender que a melhor forma de vocês se comunicarem num dia a melhor à noite, melhor de dia. Então, assim, quando a comunicação, se a pessoa ela acorda mal-humorada, por que você vai conversar com ela de manhã? Você precisa conversar com ela no momento onde para ela é mais confortável. E para você também você dá conta, né? Você encontrar esse meio do caminho, você conseguir perceber que essa comunicação, ela tem vários detalhes que precisam ser vistos, né? Então, se você percebe que quando você fala, olha, eu preciso... Manda por mensagem, né? Olha, quando você chegar em casa, a gente precisa conversar. Dependendo da pessoa, a pessoa já chega armada, né? Então ela chega num movimento assim, pô, que tá querendo conversar comigo? Aí você fica ali pensando várias coisas, né? Que passam tipo, de coisas que são tuas, que não tem nada a ver com a pessoa. Às vezes te dá até sintoma físico, você dá dor de barriga, dá dor de cabeça, você chega em casa mal, né? A Simone tá falando, é verdade, isso é muito importante mesmo, a gente saber faz
total diferença a gente saber como a pessoa funciona, né? E é muito diferente porque às vezes a pessoa ela funciona diferente de toda a nossa família de origem, que é onde a gente nasceu, né? E aí a gente traz esse jeito, a gente tem que lidar com um jeito muito diferente do jeito que a gente tem de experiência, fica bem diferente, né? Bem difícil, né? Mas aí a gente conseguir olhar para a pessoa ajuda bastante, né? Então, assim, a pessoa pega, manda mensagem e aí você fala: o que será que ela quer falar comigo? Só isso já faz muito mal. Só que em vez de você chegar em casa e falar: amor, vamos combinar? Não me manda mais mensagem falando que você precisa conversar comigo. Me deu até dor de barriga. Fiquei mal. Imagina, Guilherme, imagina. Fiquei mal, fiquei super preocupada. O que você quer conversar comigo? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu só queria ver com você, porque a gente vai viajar. E eu queria ver com você se a gente vai viajar, se a gente vai à noite, se a gente vai de dia, o que a gente vai fazer? E aí você fala: não é possível. Percebe? Cada um tem um olhar pra coisa e aí você fica ali. Só que se você não fala nada, a pessoa chega e fala assim: oi, amor, eu queria ver com você, a gente vai viajar, e aí você fica quieta, né? Você não fala pra pessoa que você não gostou, que ela mandou mensagem pelo WhatsApp. E aí ela faz isso uma vez, ela faz isso 2 vezes, ela faz 3, 5 vezes, porque ela tá acostumada, pra ela é normal, ela não sabe que você ficou mal porque ela te mandou mensagem, né? Ou você acostuma e você sabe que a pessoa vai te mandar mensagem por coisas aleatórias e tá tudo ok, ou você chega pra pessoa e fala, né? Fala assim: olha, a gente precisa resolver, assim, eu não gosto que você faça isso, né? Então é importante que você consiga fazer esse movimento de se expressar, né? Guilherme, realmente, né? Guilherme tá falando assim, a oportunidade da gente ter frequentado mais sessões, mas a gente vê, quem sabe, numa próxima, né? Obrigada. Então, assim, essa comunicação, vocês percebem como são pequenos detalhes que a gente vai construindo a comunicação e que se a gente vai deixando, a gente vai carregando muita mágoa, a gente pensa: eu tô com ele há tanto tempo, será que ele não sabe como é que eu funciono? Não sabe. Uma pessoa que não é reflexiva, ela não vai olhar e falar: não, eu sei perfeitamente como a fulana funciona. Ela funciona assim, 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 assado. O que eu mais vejo aqui no consultório, gente, né, quando eu faço o atendimento de casal, é essa sensação de que eu não conheço a pessoa que eu tô do lado, né? Quando você olha e fala: gente, eu não acredito que ele fez isso pensando nisso. Eu não acredito que quando ele teve essa atitude, na verdade, ele estava querendo fazer tal coisa. Porque não tem comunicação, né? E aí você pergunta, você começa a terapia e fala assim: de 0 a 10, né? Qual que é o nível de comunicação de vocês? Qual que você acha que é o nível de comunicação de vocês? E aí a pessoa fala: 8. Não, a gente está aqui só para melhorar um pouquinho. E aí, conforme você vai conversando, você vai vendo que eles mesmos vão percebendo que a comunicação não tá nada boa, né? Porque não tem essa troca efetiva, né? E a gente tem um excesso de trabalho, a gente tem uma vontade de que o outro valorize demais o que a gente pensa, né? Então, o que a gente não faz as coisas porque a gente quer, a gente faz as coisas esperando que o outro valorize. E aí o outro não fala nada, e aí aquilo vai te deixando chateada, e aí você gostaria que a pessoa fosse mais companheira, que ela percebesse mais o quanto que você se dedica pro relacionamento. E aí a gente vai pra cobrança, né? Então a gente falou de competição, a gente falou de comparação, a gente falou de cobrança agora, do quanto a cobrança ela interfere, porque quando você cobra demais do relacionamento e você não vê a melhora, o que isso significa, gente? Quando você cobra demais e você não vê a melhora, significa que você está cobrando algo que a pessoa não pode te dar. Ou melhor, algo que a pessoa não quer te dar. Ela não é isso. Ela não quer te dar isso. Né? Então você fala: poxa, eu falo pra ele tantas vezes que eu quero sair à noite pra gente ir num restaurante. E ele não quer, ele não vai, ele não me escuta, ele não me entende. Sim, ele te entende, só que ele não quer ir. Né?
Só que ele poderia falar, olha, amor, a gente pode fazer qualquer outra coisa, mas eu não quero sair à noite no barzinho porque eu chego exausto, eu prefiro sair de dia, eu prefiro almoçar. Que tal a gente se organizar pra tentar durante a semana a gente almoçar junto? Eu prefiro, porque à noite eu chego em casa realmente exausto. Só que a questão é que às vezes a pessoa ela nem percebe, né? E aí entra naquele primeiro ponto que eu falei, que é a questão de você conseguir ter consciência do que te faz mal. Você ter consciência do que incomoda, do que te incomoda e de como a relação de vocês está funcionando, né? O quanto que vocês não conseguem ser claros na hora que vocês estão ali colocando a opinião de vocês. Por que vocês não conseguem ser claros? Porque muitas vezes vocês nem sabem exatamente. Vocês sabem que vocês não gostam, vocês sabem que ele incomoda, mas por quê? Né? Com um pouco mais de intenção de clareza para o outro, para que o outro entenda que aquilo é algo que fere os teus princípios, que fere o teu jeito de viver e que infelizmente você consegue fazer, sei lá, ter atitudes durante o dia a dia que até são contra o que você gostaria, mas você faz. Mas sair à noite para um barzinho para você é demais, você não consegue. Né? Então é você conseguir mostrar para a pessoa o teu limite, aonde está. Só que você precisa saber desse limite. Então esse é um ponto também, um outro ponto extremamente importante. Você saber o teu limite, até onde você pode ir, que você não vai estar ferindo o teu jeito. Porque quando você fere, quando você chega nesse momento onde você está ferindo o teu jeito, a chance de você concluir que essa relação é uma relação tóxica, né? Que aí a gente entra nessas nomenclaturas, né? Uma relação tóxica, uma relação, como é que é outro nome que fala? Tem a relação tóxica, tem a relação, esqueci, gente, agora, mas assim, são várias relações que as pessoas vão rotulando, só que a gente não chega numa relação tóxica assim, do nada, né? A gente vai criando isso, a gente vai deixando de colocar o nosso ponto de vista, de colocar a nossa opinião. A pessoa, ela é muito mais dona de si, ela quer dar o tom da relação, só que esse tom ele tem que ser mesclado entre vocês dois. O tom do relacionamento ele não pode ser por uma pessoa só. Só que às vezes essa pessoa não tá muito afim de falar o que ela pensa. E aí essa aqui, ela vai tomando conta, né? E aí essa aqui vai se oprimindo até chegar um dia que ela fala, opa, peraí, não tá legal do jeito que tá. E aí é onde vem um monte de mágoa, um monte de chateação, um monte de você não percebeu, você devia ter percebido. Só que muitas vezes a pessoa ela nem para observar, ela não consegue falar, mas de onde ela tá tirando tanta dificuldade assim? Porque ela tava ali, movimentando, fazendo a vida dela, né? E uma hora a pessoa pega e fala que ela tá incomodada, que ela não tá gostando. E aí você pega aquilo e você não aguenta também, você explode. Eu faço tudo pelo nosso relacionamento. O nosso relacionamento é a coisa mais importante que a gente tem. Só que e aí você vê, poxa, não valoriza, né? Não dá a mínima pro que eu faço. Aí vocês percebem, vai vindo um sentimento de desvalorização. Aí vem o vitimismo muitas vezes, porque a gente mistura um pouco, né? Dessa desvalorização junto com o vitimismo, e a gente vai se sentindo, poxa, fiz de tudo que eu podia, deixei de fazer um monte de coisa pra estar com ele, pra fazer. E aí ele vem fazer isso comigo, me dá uma punhalada pelas costas. E aí você vai, né? Aí você sai desse sentimento de desvalorização para um vitimismo muito grande, porque você fica enredada ali com as suas emoções. E aí qualquer coisa que a pessoa fala, ela passa pelo teu filtro de emoções. E aí você distorce qualquer coisa. Tudo que a pessoa fala é distorcido, né? Tanto da tua parte, e aí quando a pessoa fala, você distorce, você responde com o que você entendeu. E aí é onde vocês vão subindo, né, na conversa de vocês por uma discussão, né? E se um de vocês não faz o movimento de baixar isso para vocês, opa, peraí, a gente não vai chegar a lugar nenhum dessa forma, a gente precisa fazer um movimento diferente, a gente
vocês não saem do lugar. Vocês ficam só fazendo esse movimento de crescente e de discussão. E toda vez que vocês vão tentar conversar, é só discussão que acontece, né? Então, quando vem esse movimento de comparação, aqui quando a gente entra numa primeira sessão, normalmente vem muito forte a competição, né? É o tempo inteiro competindo para ver quem faz mais, quem se dedica mais para o relacionamento, quem faz de tudo, da alma para a relação, né? E aí fica ali. Só que como eu falei, vocês estão no mesmo ponto. Então os dois querendo provar que vocês estão fazendo de tudo pro relacionamento. Só que, na verdade, vocês não estão se suportando. Vocês não suportam olhar um pro outro. Vocês estão ali naquele limite de... Que insuportável essa pessoa. Como eu consegui viver tanto tempo com essa pessoa? Porque a gente chega nesse limite, né? A gente fica assim, realmente... Como que eu consegui dar conta de viver todo esse tempo com essa pessoa? E esse olhar, ele dá uma travada na gente, né? A gente fica muito intolerante. Então a gente tem junto disso, gente, tem a competição, tem a comparação, tem a desvalorização, tem o vitimismo, tem esse sentimento de intolerância, porque aí você fica intolerante e você fala, eu já fiz de tudo. Olha aí, não adianta. Ele ainda acha que eu tenho que fazer mais. E aí vocês não conseguem sair desse movimento para chegar num resultado melhor na relação, porque vocês estão envolvidos em toda essa emoção. Então, se vocês estão vivendo isso hoje na relação de vocês, ter a coragem de iniciar uma conversa olhando para trás, para tudo que para todas as falas. Então, quando você parar para pensar, como que eu me comunico? Como que eu começo uma discussão? Já falei discussão, como vocês começam uma comunicação, uma fala para tentar melhorar o relacionamento? E aí, vamos conversar? Tá tudo bem? Eu queria falar... Não tá tudo bem, é óbvio que não tá tudo bem. Né? A chance da pessoa falar isso é muito grande, né? Porque tudo é muito óbvio. Porque a gente fica tão intolerante que tudo se torna muito óbvio, sabe assim? Pô, você não tá vendo que eu tô irritado com você? Por que você está perguntando isso? Tudo tem, né? Nada sai fluido, nada sai tranquilo. Então, uma forma de começar também é falar, olha, eu queria conversar com você sem a gente ficar armado. Eu tô percebendo que a gente tá muito armado. Eu tô muito nervosa, muito impaciente. E eu percebo que você também tá. E eu queria conversar com você, porque eu acho que a gente não acho que a gente se gosta ainda, e eu acho que a gente pode melhorar essa comunicação, né? E aí você começa a falar com a intenção, né, de que vamos tentar olhar os pontos. Existem várias formas de falar, tá, gente? Mas assim, quando a gente é mais prático, uma coisa que vale a pena é às vezes você pegar um caderninho e falar assim, vamos anotar os pontos que estão incomodando a gente? Vamos tentar chegar num consenso para tentar melhorar a nossa comunicação? Eu acho que um ponto importante é a nossa comunicação. A gente não está conseguindo se comunicar de uma forma muito clara, de uma forma que está trazendo resultado. Eu falo uma coisa, você acha que eu estou te criticando, mas eu não estou te criticando, né? Aí, mas você não está me criticando? Mas olha como você fala. Tá, como que eu falo? O que te incomoda quando eu falo? É importante você entender como que a pessoa entende a tua fala. Porque às vezes as pessoas chegam pra você e falam assim, nossa, fulano, que brinco bonito. Aí você fala assim, nossa, ela falou que meu brinco é bonito, mas ela nem reparou na minha blusa? Só meu brinco é bonito? Percebe? Você tá falando do brinco, você não tá falando do resto. Mas a pessoa que tá incômoda, tá ali meio estranha, né, com a autoestima baixa, ela vai falar, ela falou só do meu brinco, ela não falou da minha roupa toda? Será que ela tá achando que eu não tô combinando? Então, a forma que a pessoa escuta, é super importante você entender isso, né? Como que você me escuta? O que você entende quando eu falo as coisas? Eu queria entender, porque eu tô aqui na paz, eu quero realmente melhorar a nossa relação, a nossa comunicação. E eu acho que para a gente conseguir melhorar, sair da onde a gente está, a gente precisa aprender a se comunicar melhor. Você acha que a gente está se comunicando bem? E aí a pessoa, se ela estiver aberta, gente, ela vai falar assim, não acho que a gente está se comunicando bem. Mas você, ela vai fazer isso. Mas você,
Ou ele vai falar assim, mas você sabe que a culpa não é só minha, né? E aí você vai falar assim, aí como você tá aqui vendo essa live, como você quer fazer diferente, você chega e fala, não, realmente, eu sei que não sou que eu tô prejudicando bastante essa dinâmica da gente não conseguir se comunicar. Mas eu quero fazer diferente. Será que a gente consegue? Porque normalmente você vai na tentativa. A primeira atitude que a pessoa vem pra te atacar, você já se arma. Porque vocês é uma competição para quem ganha isso. E não é isso, gente. Vocês estão querendo chegar no mesmo lugar, os dois querem ganhar em primeiro lugar, né? Os dois querem ganhar ali. Precisa ser uma conquista muito amigável, uma conquista onde vocês estão querendo chegar no mesmo lugar. Então vocês precisam caminhar juntos, né? Para chegar lá. Sabe aquela situação onde a pessoa tá quase chegando lá e aí ela para porque ela quer que o outro chegue junto, eles se dão a mão e eles vão juntos lá e chegam no lugar, né? Então você traz um olhar mais compassivo, uma compaixão maior pelo outro, você traz um olhar muito mais harmonioso no sentido de você saber que por mais que ele esteja daquele jeito, do mesmo jeito que você está, ele quer fazer diferente. Porque se você tá do mesmo jeito que ele e você quer fazer diferente, por que ele também não quer fazer diferente? Por que será que só você quer fazer diferente? Aí você fala, mas sempre eu que tenho que me movimentar? Ah, você pode dar o primeiro passo. Mas será que não vale a pena para melhorar a relação de vocês? Será que não vale a pena para onde você quer chegar? Agora, se você falar, não, Bárbara, não vale a pena, eu não aguento mais, sempre eu pedir desculpa, ele nunca pede desculpa, né? Esses dias eu atendi um casal que falou assim, ele nunca me pede desculpa. Ah, ela nunca me pede desculpa. E eu fiquei pensando, né? O que ia mudar na vida desse casal, diante de tudo que eles me contaram? Pedir desculpa. Pedir desculpa era isso aqui, ó. Era basicamente nada. Ah, mas se tivesse pedido desculpa das outras vezes... Não, porque ela pede desculpa só quando ela fala, eu peço desculpa pela minha parte, não pela da dele. Porque por ele... Então, o pedir desculpa é uma coisa tão pequena, gente, perto de tudo que vocês precisam conversar e chegar no consenso, né? Do porquê que vocês fizeram daquela forma. De qual que foi a intenção de quando vocês começaram a discutir, a reclamar ou a não conseguir entender mais o que o outro está querendo dizer, né? E aí você se pega num pequeno detalhe. Eu tô falando da desculpa, gente. Você pode tentar colocar isso no teu relacionamento com uma outra coisa, né? Não precisa necessariamente ser a desculpa, mas alguma coisa que você fica ali. Mas ele não faz isso, não adianta. Enquanto ele não fizer isso, eu não vou me movimentar, não vou fazer nada. Ele vai ter que conseguir. Ele vai ter que perceber que ele não vai perceber. Vocês são quantos dias sem se falar? 5 dias, 10 dias sem se falar? Não vai perceber. Porque ele não consegue nem raciocinar. Já às vezes a pessoa pensa tanto, mas ela não consegue. Ela fica ali, rodando atrás do próprio rabo. E ela não consegue chegar no resultado. Se você não vem de fora e falar, e aí, vamos conversar? Não tem diálogo. Não tem conversa. Tem achismo, né? E achismo está muito contaminado com as nossas emoções. Está muito contaminado com a nossa história de vida, com o que a gente traz de coisas que nos incomodam, que nos atrapalham, de coisas que a gente não quer vivenciar e a gente fica ali naquele achismo. Então, assim, para você ter certeza, só a pessoa te falando ou te demonstrando isso com muita clareza na ação dele, que aí quando entra naquilo que eu falei do introvertido, o introvertido ele vai ter mais dificuldade de expressar, mas ele vai manifestar isso de alguma forma. E se você tá com o introvertido e você ama o introvertido, gente, você tem que aprender a lidar com o introvertido. Não tem como, né? Ele é introvertido, então você vai ter que olhar e falar, poxa, ter um pouco mais de paciência. O que você pensa sobre isso? Uma conversa, um diálogo com o introvertido, gente, ele tem que ter pausa, né? E aí, me fala o que você pensa sobre isso. E aí você para e você espera a pessoa falar o que ela pensa sobre isso.
e ela muitas vezes ela não vai ter muita clareza de como expressar o que ela pensa sobre isso. E às vezes você vai ter que ajudar, mas você vai ter que ajudar respirando, com calma, senão você engole o introvertido e ele não consegue expressar de jeito nenhum o que ele quer falar. Então, assim, você tem que olhar a forma que a pessoa pensa, você tem que olhar o tipo de personalidade que ela tem, você tem que olhar como você pode lidar sem comparar e sem competir. Percebe o quanto que é minucioso, né? O quanto a comunicação, né? Ela não é só você seguir os passos de uma... Se você pesquisar na internet uma comunicação assertiva, você vai ver um monte de dicas importantes para você ter uma comunicação assertiva, né? Se você for pesquisar sobre PNL, você vai ver um monte de dicas interessantes e que são válidas, viu, gente? São reais, assim, são super bacanas. Mas se você não consegue ter o raciocínio lógico do teu relacionamento, se você não consegue encaixar isso dentro do teu relacionamento, você começa a falar. Só que no meio de uma situação onde você fica pega de surpresa, porque a pessoa não fala exatamente o que a teoria está falando, você não sabe o que fazer. E é sobre isso, é isso que eu quero trazer nessas lives. Eu quero trazer essa capacidade de vocês refletirem e raciocinarem no relacionamento de vocês. Aí vocês falam assim, Bárbara, mas você é profissional, você estudou para isso. Tá, mas eu estudei para ver milhões de relacionamentos. Vocês não estão vendo milhões de relacionamentos, vocês estão vendo o relacionamento de vocês. Então vocês vão pegar todo esse conhecimento e refletir dentro do relacionamento de vocês. E não precisa ser profissional para isso, você precisa ter um olhar mais observador para tudo que acontece, conseguir refletir em cima das coisas que acontecem no dia a dia de vocês, olhar um pouco para trás, se você percebe que a comunicação de vocês vem ruim por muito tempo, e aí, como que a gente pode fazer diferente? Eu realmente tenho que falar menos na hora que eu estou me comunicando, eu tenho que tentar ter um pouco mais de calma, porque qualquer coisa que ele fala eu pego e penso que ele está me criticando, que ele está reclamando de mim, porque todas as pessoas são melhores do que eu, né? E aí você vai ali fantasiando um monte de coisa, né? Então observa quais são as coisas que você precisa perceber do teu relacionamento. E se você inclusive quiser me mandar no direct mensagem falando, Bárbara, me explica melhor tal coisa, eu queria entender melhor isso, eu queria que você fizesse uma live falando sobre esse tema, me manda, que eu faço. Eu quero poder ajudar vocês a ter um entendimento de como a relação de vocês funciona e como que vocês podem ter clareza de lidar melhor com isso, para que a relação de vocês ela não seja um ponto onde você está ali só colocando aguinha, colocando um adubo, colocando coisas boas para ela crescer. E não ficar preocupado o tempo inteiro, perdendo o desenvolvimento da tua vida individual, das coisas que você quer produzir, do que vocês querem crescer, preocupado com coisas que você fica ali perdido sem saber como fazer. Acredita que você é capaz de entender o teu relacionamento. Não fica com aquela sensação de que você tem uma venda nos olhos e que você, se não for alguém para me ajudar, eu não consigo dar conta. Vocês precisam acreditar que vocês são capazes de dar conta da relação de vocês. Só que vocês precisam ter um conhecimento mínimo e ter coragem de olhar para a relação de vocês para poder identificar, né? E isso junto, tá? Não é para vocês saírem daqui e falar, ó, já sei, viu? Agora eu já sei como é que a gente lida com a nossa relação. Porque aí você vai para aquela... né? Eu sou o dono da verdade, eu sei de tudo, eu sei como resolver isso e pronto, porque não é essa a intenção, é que você consiga trazer possibilidades para que vocês possam crescer juntos, tá bom? Gente, eu espero que tenha sido bacana aí, aproveitem aí, reassistam para vocês poderem aproveitar ao máximo. Semana que vem eu tô por aqui, com certeza, falando aí de um outro tema bem interessante e vamos aproveitar para nutrir o nosso relacionamento e sermos felizes aí, tá bom? Boa tarde para vocês e até a próxima.